E isso, na verdade, é uma mentira que eles disseram aos portugueses. É que escondem que aquele imposto extraordinário que está a ser aplicado à banca, que está e irá ser afeto durante 30 ou 40 anos, para se pagar este problema da injeção no novo banco, era dinheiro que tinha que ir para os cofres do Estado. Portanto, quando eles ainda hoje dizem que aquele dinheiro não fica a cargo do contribuinte, desculpe, é mentira. É mentira. Porquê? Porque aquele dinheiro, tal como a contribuição extraordinária sobre o serviço energético e o adicional de IRS dos portugueses, que foi aplicado em 2012, teria que ficar para ir pagando aquilo que são os médicos, os enfermeiros e por aí fora. Portanto, e isso seguramente interessa muito mais ao contribuinte do que mais uma discussão política, não é? Esta é a verdadeira discussão que interessa ao contribuinte. E de facto, nós estamos a pagar o novo banco. Sim. Se vai falar nas conclusões do Tribunal de Contas, e o relator fala, dizendo que em vários momentos foi salvaguardado o interesse público, eu acho importante também que se diga tudo o que o Tribunal de Contas diz, porque o que o Tribunal de Contas diz é que foi salvaguardada a estabilidade financeira, mas não foi salvaguardado o interesse público do erário público. Eu gostava de lembrar que se os governos têm responsabilidades, o Parlamento também tem as suas, porque eu creio que não saiu um tostão para o BES que não tenha passado aqui no Parlamento primeiro. E eu não sei se há algum partido que esteja em condições de dizer que nunca votou um orçamento com esta previsão. E, portanto, convém que todos tenhamos essa consciência e que alguns partidos não imaginem que são os juízes do regime, quando na realidade são coautores das transferências para o BES. Tudo o que o novo banco me pediu, eu dei. O que foi feito a partir daí, se foi mal gerido, se não foi gerido, porque agora é muito fácil, 5 anos depois, não é? Sempre que os bancos precisam de mais dinheiro, lá vem a lenga-lenga de que os empresários, a culpa é dos empresários, não é? As pessoas não se podem esquecer que os bancos estavam cheios de dívida pública, que a dívida pública nos últimos anos só aumentava, que passou a não valer nada, que os bancos tiveram que provisionar essa dívida pública também, que provavelmente era mais de 1/3 ou 40% do balanço dos bancos, não é? E a culpa é dos governos que geriram mal nessa altura, não é? Dos empresários. Os partidos políticos também não escaparam, também com problemas financeiros terríveis, alguns partidos falidos há mais de 7 anos, tecnicamente, e ninguém fala. E só se fala em 2 ou 3 empresários, como se tivessem a culpa disto tudo. Como o fundo já vai... Acho que o fundo já investiu mais do que era a dívida, mais do dobro ou do triplo da dívida desses empresários. Então, eu acho que o foco da questão, e eu gostava muito de ajudar a senhora deputada e os senhores deputados e esta comissão a poder realmente... se existe algum culpado ou se existem culpados, é que se encontrem esses culpados e que sejam repreendidos pela lei. Com certeza que sim, senhora deputada. Vasconcelos. O Dr. Vasconcelos ajudou Ricardo Salgado a rebentar com o BES e parte da economia portuguesa. Deixou um calote... Isso é uma acusação, senhora deputada. A senhora está aqui para fazer perguntas, não para me acusar. É uma acusação e eu quero acabá-la. Deixou um calote no novo banco de 600 milhões de euros e tem o desplante de vir aqui falar do alto da sua moral sobre a crise e os governos. Eu já percebi que não está aqui para nos ajudar nem para esclarecer nada. Eu, para mim, acabei a minha intervenção e não pretendo fazer mais nenhuma pergunta, nem dar-lhe qualquer tempo de antena ou palco para vir aqui defender esta versão que nos apresentou. Muito bem. E não aceito essas suas acusações. Senhora deputada, prove aquilo que está a falar. Sr. Nuno Vasconcelos, dizer-lhe o seguinte... É claro, ficou claro, eu diria mesmo de uma forma pública e notória, que o senhor se recusa sistematicamente
e sem explicações plausíveis a admitir que seja titular de qualquer dívida. Surge igualmente claro que não responde a nenhuma pergunta de forma construtiva. E, por último, resulta ainda clara que a sua única preocupação é construir a sua defesa. Nestes termos, em nome da dignidade dos trabalhos desta Comissão, eu e todos os senhores deputados entendemos dar por terminada a mesma e, por isso, encerrada esta audição. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado. A Caixa Geral de Depósitos emprestou dinheiro e fez pelo menos este empréstimo de 350 milhões sem sequer ter o aval de João Berardo. Ou seja, João Berardo nem precisava de dar nenhum aval, nenhum património para que este dinheiro lhe fosse concedido. Foi a Caixa Geral que propôs o negócio. Este empresário beneficiou de favores da banca, e nomeadamente da banca dominada pelo Estado. E ele vem dizer, não, mas os bancos foram incompetentes se não cuidaram de garantias. E a verdade é, não foram incompetentes, eles foram todos coniventes. A administração da Caixa, do BCP e o próprio e outros amigos que receberam esses créditos. Qual dívida? Qual dívida? Olha, estou a trabalhar num projeto que é a verdade toda veio de cima. Vai voltar. Não é deles. Como é que se diz? Reverteram. E um dia, quando a verdade vier de cima, eles vão ter que pagar para trás. É um empréstimo que eu estou a fazer à Caixa Geral. Um golpe é às pessoas que estão a dirigir estas instituições, não sabem o que fazem. Não é aqui, não estou a referir a esta aqui. O Vítor Constâncio para ir almoçar ou jantar ou conversar consigo à Quinta da Bacalhoa? Foi lá. Mais de 49 milhões de euros que os contribuintes pagaram para subsidiar a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea Coleção Berardo. Dinheiro que saiu do bolso de todos os portugueses em apoio financeiro de várias entidades públicas entre 2007 e 2019. Mas foi no período entre 2007 e 2011 que esse valor atingiu picos que não voltaram a ser registados. Estes 4 anos correspondem à altura em que José Sócrates era primeiro-ministro. Como português, um cidadão de coisa, que tentei ajudar os bancos numa altura. É por isso que, como eles dizem, que eu só tenho a garagem, então eles devolvam as coisas que têm comigo. Quer dizer, não faz senso essa situação. Pessoalmente, e não tenho dívidas. Agora, e tenho tentado ajudar. E eu... Eu pessoalmente não tenho dívidas, minha. Claro que não tenho dívidas. Então deve falar com as pessoas que autorizaram essas coisas. É precisamente isso que eu estou a fazer neste momento. Não, eu não autorizei, desculpe lá. Acha que eu sou dono do banco também? Beneficiado de um investimento de quase de 700 milhões e vai... O que é que não era seu? Então, não era meu. Então de quem era? Da Caixa. Desculpe, eu estou a falar, quem foi o prejudicado aqui mais fui eu. Olha, então vou dizer quem assinou esse contrato, olha, pendure-se, deve estar pendurado. Epá, não sei quem foi, pendurem-no. Ele está agora no Banco de Portugal, chama-se Mário Centeno, está agora no Banco de Portugal. É que isto vale a pena dizer, pá, devia ser enforcado uma pessoa que fez uma coisa destas. Que assina, ouça, assinar um contrato isso. Agora, isto a culpa não é de quem fez o acordo, sabe quem é que é a culpa? Foi quem assinou o acordo com o Lone Star, é que fez.
O pé desse. Quem fez aquele acordo é que sabe o que é que fez para os contribuintes portugueses. Então, é o mais sensato dizer aquilo que lhe vou dizer. Passou-se comigo, isso eram créditos que se venciam, que já, logicamente, que eles sabiam que eu não tinha maneiras de cumprir. Aquilo era amontoar, caiu uma linha, tudo o que caísse, deixava cair porque eles disseram, Luís, isso é automático, vamos resolver mais à frente. Foi sempre assim a conversa, então, o banqueiro está lá ainda, o banqueiro falou comigo, está lá. E foi assim que passou-se. Eram cartas que eu recebi em casa, registradas, em nome meu e da minha mulher. Por isso, em cumprimento, eu ficava em cumprimento, mas eu dei a cara e resolveu-se o problema, não se resolveu. Como é que é possível eu ser o segundo? Isto até me está a assustar. Como é que é possível eu ser o segundo? Quer dizer, é o Luís Filipe Ferreira Vieira que mandou o banco abaixo. O novo banco assumiu perdas em seu nome de 200 milhões ou mais e o que me está a dizer aqui é que tem património e rendimento. Mas onde é que o banco assumiu 200 milhões perto das minhas? Só das VMO que não vão ser pagas já estão assumidos 160 milhões de perdas. 170 de onde? 160, que é o Mas valor delas. de onde? Do que não pagou pelas MOC. Das VMO que eu não paguei, está lá escrito. Eles, se quiserem, até nem as pagam. Está lá escrito. É estruturado. Uma nota a este respeito. A minha ida para o Sports Benfica não é apenas uma vontade e um orgulho da minha parte. Foi também um pedido de várias instituições financeiras. Instituições financeiras interessadas na viabilização do Sports Benfica. 2019, em que nos diz que o único bem em seu nome é uma casa para palheiro com uma área de 162 metros quadrados com um logradouro. E, portanto, eu gostaria de lhe perguntar se, tendo dado o seu aval pessoal, o único património que tem, de facto, é esta casa para palheiro. Que este é o seu património. Não é verdade, Sr. Deputado. Portanto, não é verdade a informação que está aqui escrita. Não está. Nem nunca tentam-me executar. Tenho necessidade de dar porque não estou em cumprimento. Mas posso lhe dizer que tenho património, e nem moro aí, nem nunca morei aí, nem sei o que é isso. Então... Aquilo que os deputados não querem investigar, que eram os senhores que geriam estes projetos e, sobretudo, refira-se muito em concreto, sobretudo os administradores e diretores da Caixa que deram estes créditos. Porque é preciso ver quem pôs a assinatura. E eu tenho que dizer, não apontando nomes, porque nem esse é o meu papel, que o que fica e que as autoridades judiciais deviam investigar é que quem deu estes créditos não foi a troco de nada, no sentido que foi desinteressadamente. Há muitas suspeitas de gente que recebeu comissões e ninguém quer investigar, porque começa logo no poder político a não querer investigar. Porque depois tocam em pessoas que direto ou indiretamente estão relacionadas com projetos de partidos políticos e com financiamento de partidos políticos. Toda a gente sabe que é o elefante que está na sala. O Grupo Promovalor procedeu à entrega dos seus ativos para pagamento integral das suas dívidas. Sublinho, esta foi a decisão tomada pelo novo banco e pelo Fundo de Resolução para pagamento na totalidade, repito, na totalidade das dívidas da Promovalor ao novo banco. Não pedi perdões de dívida, nem perdão de juros, nem eles me foram dados. É de conhecimento público que muitos empresários tiveram perdões de capital e de juros, não foi o meu caso. A pessoa que financiou este fundo que queria oferecer 10 milhões pela dívida da Imosteps? José António Santos. José António Santos é acionista da SAD Benfica? Sim. E é seu sócio noutros negócios? Que negócio é que é seu sócio? Numa urbanização em Lisboa. E quer-me explicar porque é que o seu sócio e também sócio da SAD Benfica aparece para oferecer 10 milhões por uma dívida que é sua e para ficar com o seu aval pessoal nessa dívida? Não, o aval pessoal envolveu-me. Eu disse-lhe que era um bom negócio para ele. Portanto, avisou dessa possibilidade? Avisei. Então, aparecia mais gente interessada, avisei dessa possibilidade. E ele milagrosamente está disponível a oferecer por aquela dívida aquilo que mais nenhum, nem sequer os sócios daquela sociedade estão dispostos. Se estes ativos forem devidamente desenvolvidos e tiverem o seu tempo normal de desenvolvimento, certeza que vão recuperam tudo. É fazer contas simples. Ainda hoje estava a falar aqui com o Luciano e eu estava a dizer, nós temos 82 mil, só veio 82 mil metros em Alverca, não é? 82 mil metros de construção em Alverca. Em Alverca, neste momento, não existe nada para vender. E um T3 hoje em Alverca está a ser vendido a 3.200 euros o metro quadrado. Ou seja, se os ativos estiverem parados, ou então porem pacotes para vender de qualquer maneira, isso. Agora, isso a culpa não é de quem fez o acordo, sabe quem é que é a culpa? Foi quem assinou o acordo, que é o Lund Star, é que fez. A culpa é desse. Quem fez aquele acordo é que sabe o que é que fez para os contribuintes portugueses. Não é quem é o devedor. O devedor parou num dia porque ruiu isto tudo. Está a perceber
Porque é que isto desvalorizou? São realmente isso e com razão, foi um avaliador que lá foi. Eu percebo isto, mas todo o sistema está apontado com avaliadores que lá vão, mudam assim os valores dos terrenos e a pessoa aceita, está a ver? E nós pagamos. Esta é que é a questão. E o Banco de Portugal não diz, e a CMVM não diz, e ninguém diz nada. Portanto, é essa a minha pergunta. Ainda bem que está a esclarecer e está a ilustrar aquilo que é também a minha perplexidade. Onde é que estão as pessoas que supostamente deviam estar a olhar para isto? E espero que estejam. Mas se podemos passar para a matinha, não sei se tem mais coisas a dizer. Mas deixe-me só dizer isto. Eu sei o que é que a senhora está a dizer, Sr. Deputado, mas não compete a mim. Eu já vi tanta coisa, eu também não ando distraído, mas isso não compete a mim que mete ao seu novo banco. Agora, acredito nisto. Essa avaliação que está aí, explique-me só uma coisa, essa avaliação, agora, pronto, é chamado capital para entrar, não é? Mas depois, quando o terreno em si for desenvolvido, recupera ou não recupera? Olha, então vou dizer quem assinou esse contrato, olha, pendure-se, deve estar pendurado. Eu não sei quem foi, pendurem-no. Ele está agora no Banco de Portugal, chama-se Mário Centeno, está agora no Banco de Portugal. É que isto vale a pena dizer, devia ser enforcado uma pessoa que fez uma coisa destas. Que é assinar, ouça, assinar um contrato desta natureza não se pode fazer. Tendo esclarecer todas as inverdades e rumores que têm circulado acerca da minha pessoa. Nunca fugi às minhas responsabilidades, mas sempre lutarei, dentro das minhas possibilidades e sob a proteção da lei, contra todas as tentativas de torná-las maiores do que são. Em nome desses princípios, recordo que nunca neguei a comparecer perante este Parlamento, dos quais já vim 2 vezes, 2 CPIs, quando fui chamado para prestar esclarecimentos sobre temas de outra natureza. Estranhei, portanto, a informação amplamente divulgada em Portugal, que não me encontravam para me notificar a participar nesta comissão. Vivo há mais de 10 anos no Brasil, em São Paulo especificamente. A minha morada é do conhecimento das autoridades dos 2 países, além de contar com representantes legais facilmente localizáveis em Portugal. A dívida que tem com o novo banco são 600 milhões de euros. A dívida que tem na banca portuguesa ultrapassa os 1.000 milhões de euros. Só a Ongoing Strategy Investments deve 522 milhões de euros ao novo banco. A minha pergunta é como é que vai pagar essa dívida? As dívidas que a senhora falou e do BCP, eu gostaria de dizer que a Ongoing não tem nenhuma dívida com o BCP. Essa dívida foi comprada e foi regularizada. Inclusivamente, eu tenho uma carta do gestor de falência da Ongoing que fala exatamente nisso. Portanto, a dívida no BCP, que era no montante de 290 milhões de euros, ela começou com uma dívida de 400 milhões de euros e ao fim de 3, 4 anos foram pagos cerca de 120, 130 milhões de euros, foram amortizados uma boa parte dessa dívida, 30% dessa dívida foi amortizada e ficou por pagar 290 milhões de euros. Essa dívida de 290 milhões de euros, depois do pedido de falência da Ongoing, ela foi comprada por cerca de 80 milhões de euros. Ponto número 1. Ponto número 2, a dívida foi provisionada, mas os ativos existiam, estavam lá. Eu tenho aqui um relatório de auditoria que foi feito no final de 2013, portanto, fecho de contas de 2013 da Ongoing, que tem uma avaliação feita de mais de 1.000 milhões de euros em ativos. Estamos a falar de terrenos, estamos a falar de ações de diversas empresas, como a Zone, PT Multimédia e vários ativos, dos quais muitos ativos imobiliários, portanto não eram ativos intangíveis. Não é? Estamos a falar de terra, de empreendimentos, de prédios, de naves, peço por interrompê-lo mais uma vez. Armazéns.
Deixe-me recentrar a nossa discussão. Em 2012, a Ongoing tinha ativos de 1.300 milhões de euros e uma dívida de 1.100 milhões de euros, o que só quer dizer que nunca teve nada a não ser comprado com dívida dada por Ricardo Salgado. Mas não é isso que me interessa discutir. A deputada está errada. Peço desculpa. Eu tenho aqui documentos que comprovam 2013 auditoria. Deixe-me dizer uma coisa. Os auditores podem estar errados, mas duvido, senhora deputada. Deixe-me dizer uma coisa. Eu não quero saber quantos ativos é que a Ongoing tinha em 2012. O que eu lhe estou a dizer... 2013, senhora deputada, 2013. É-me absolutamente indiferente. O que eu lhe estou a dizer é que na data em que a Ongoing Strategy abriu insolvência, que foi em 2016, devia ao novo banco, e esse valor não foi pago, 520 milhões. E não tem nenhumas garantias com esse valor. E por isso é que todo o valor... Isso não é verdade, senhora deputada. Tem garantias, tem. Até lhe posso dizer quais são. Lá chegaremos. Tem garantias. Lá chegaremos. O que eu lhe estou a perguntar é que se neste momento o seu grupo, da sua família, tem uma dívida de 500 milhões ao novo banco só nesta empresa... O meu grupo, senhora deputada, não é meu grupo, não é da minha família, porque o grupo insolveu em 2016 e estamos em 2021, senhora deputada. Então, portanto, vai dizer que também não tem dívidas, é isso? Desculpe. Quem tem dívidas é a Ongoing, que tinha ativos garantidos, e foram esses os contratos que foram feitos com os bancos. Os bancos pediram garantias adicionais, nós demos, pediram para a gente vender ativos para amortizar a dívida, nós amortizámos, acedemos a todas as solicitações dos dois grandes credores que nós tínhamos, que era o BCP e o Banco da Deputada. Essa história está muito mal contada, aliás, com muitas histórias sobre a Ongoing, sobre mim, sobre a minha família, estão muito mal contadas, mas agora tenho aqui a grande oportunidade de ser ouvido e que todas as perguntas sejam feitas, Sr. Deputado. Não sei se isso vai ser muito abonatório a seu favor, ou muito abonatório. É a sua opinião, Sra. Deputada. Também tem uma grande mentira que se conta, que eu só tinha uma moto d'água. Não é verdade, Sra. Deputada. Eu tinha ativos imobiliários em meu nome e que esses ativos imobiliários ficaram no Banco Espírito Santo. E foram avaliados na altura. Posso lhe dizer que eu tinha cerca de 20% num terreno que era o Air Liquide na Expo e também era acionista da Fundição do Eiras, que estava em meu nome pessoal. Então isso que eu só tinha uma moto d'água, eu não tenho uma moto d'água, começa logo por aí. Me questiono a mim próprio, e também acho que é uma questão que os senhores deputados devem questionar, como é que se a dívida da Ongoing era assim tão ruim, tão má, no Banco Espírito Santo, como é que ela passa integralmente com os ativos para o novo banco? Porque assim, supostamente os ativos ruins, não é? Até de uma dívida que a senhora deputada acabou de dizer que não valia nada porque o Banco de Portugal obrigou a provisionar 80%, não é? Como é que passa para o novo banco? É isso que eu não entendo tão bem. E gostava que me explicassem um dia. Mas que eu não sou completamente alheio a isso, não tenho culpa. Isto é, sempre que me pediram para ajudar, eu fui ajudar e posso lhe dizer que todos os ativos que eu tinha em meu nome ficaram no Banco Espírito Santo. E essa questão do BCP é uma questão que está muito mal contada, senhora deputada. E eu tenho provas. Então é assim, é muito fácil. Se calhar o ideal era até que o próprio Ministério Público fizesse uma investigação para saber de quem é a culpa. Eu gostaria muito sinceramente. Tenho muita coisa para contar. A coisa que eu mais desejo é que o Ministério Público investigue. Já investigou, senhor? Não, mas o senhor deputado, é que já investigou mais que uma vez. Eu peço desculpa, mas nós temos de facto esta dificuldade de estar no Brasil e de estarmos a fazer isto em termos eletrónicos. Mas quem conduz a inquirição sou eu. E, portanto, eu pedia-lhe que controlasse as suas respostas. A senhora conduz a inquisição que a senhora quiser. A deputada quer que eu responda àquilo que a senhora quer ouvir, mas infelizmente não vai ter essa sorte comigo. Mas, enfim, eu vou-lhe falar. Não quero aceitar a verdade, então, olha, peço imensa desculpa. Mas eu vou-lhe falar a verdade, porque é a única questão que me faz estar aqui, é para poder contar a verdade aos senhores deputados. Agora, espero que os senhores também tenham alguma humildade e aceitem ouvir o meu lado da história. E não aquilo que já está pré-condicionado nas vossas cabeças. Eu fazer um ponto de ordem aqui à audição. Diga, senhor no Presidente. Sentido de que nós estamos aqui para perguntar e o Sr. está aí para responder.
e agradecia que não houvesse considerações de outra natureza que não fossem as relativas às perguntas e às respostas. E, portanto, Sr. Presidente, eu agradeço o seu comentário. Eu sei o que vai dizer, mas agradecia que recomeçássemos e, noutro tom, a Sra. Deputada Mariana Mortágua fez-lhe uma pergunta, aguardamos pela sua resposta. O meu tom é um tom com muita consideração por esta CPI, pelo Sr. Presidente e por todos os deputados que estão aí. Quem não está com o tom certo é a deputada, que faz considerações que não deve fazer, na minha opinião. A dívida da ongoing, de 520 milhões, tinha ativos e garantias que foram avaliadas. Essas avaliações foram feitas por órgãos independentes. Então, não é verdade as afirmações que a senhora deputada está a fazer. Havia ações da Portugal Telecom, havia um depósito de 70 milhões de euros, havia ativos imobiliários, houve ativos imobiliários que eu prestei adicionalmente e posso lhe dizer que todos esses ativos, em finais de 2013, estavam avaliados em mais de 1 bilhão de euros. Eu não sei se os ativos foram vendidos da forma mais correta, penso que não, provavelmente não foram, aliás, como uma grande parte dos ativos do Banco Espírito Santo, como por exemplo o caso da Tranquilidade, que foi vendida por 140 milhões e 6 meses depois, só em ativos imobiliários valia mais de 800, aliás, foi vendida por 600 e tal 6 meses depois. Então é assim, não consigo entender na realidade o que é que foi feito com estes ativos. Eu acho que alguns ativos nem sequer foram vendidos e continuam no balanço do Banco Espírito Santo. Do Banco Espírito Santo, peço desculpa, do novo banco. Os ativos passaram-se a deteriorar e, portanto, é a história que todos os credores têm, provavelmente em Portugal, digamos, do desastre que foi feito ao Banco Espírito Santo, que, na minha opinião, nunca deveria ter sido, nunca se devia ter tornado novo banco. Mas, enfim, acho que foi um desastre completo, foi uma péssima decisão que o Governo na altura fez, mas, enfim, é o que é e é o que aconteceu. Hoje dá para ver que foi uma péssima decisão.